Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Investe na Boa. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês quanto que renderia investir no CDB do C6 Bank. Esse vídeo é em resposta a um seguidor que queria justamente saber isso. Se ele investisse R$ 2.000 nesse CDB e colocasse mais R$ 500 todos os meses, quanto que esse dinheiro renderia para ele durante um ano? Esse CDB em questão é o que rende 105% do CDI. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá eu expliquei tudo certinho, o que é aquele CDB, como que você investe na prática. Naquele momento ali eu investi R$ 3.000 e é isso. Ali tem o passo a passo, caso você não tenha assistido, eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui em cima nos cards. Já aproveito aqui para pedir para que vocês se inscrevam nesse canal, estou aí chegando a quase 5.000 seguidores, conto com vocês. Como eu disse para vocês, esse vídeo aqui é respondendo então ao Paulo Gonçalves dos Santos, né, que ele queria saber ali quanto que rende durante um ano no CDB do C6. Caso você queira fazer igual, deixa aí nos comentários a sua pergunta, né? Quem sabe a sua pergunta não acaba virando pauta para um vídeo também. Para responder melhor ao Paulo, eu coloquei ali alguns elementos, né? Eu coloquei principalmente a poupança como comparação. Por que a poupança? Porque ainda tem muita gente que insiste em deixar o dinheiro na poupança, perdendo dinheiro, né? Perdendo oportunidade. E comparando a poupança com o CDB, a gente está falando de um investimento que é praticamente o mesmo risco, porque basicamente quando você deixa o seu dinheiro na poupança, você está emprestando o seu dinheiro para o banco, certo? E o CDB também é a mesma coisa. Então, quando a gente fala da mesma instituição de poupança e também do CDB, o risco é praticamente o mesmo. E qual que é esse risco? O risco é se essa instituição, esse banco vir a quebrar, né, dar chabu aí, deixar de existir. E o que acontece nesses casos? Tanto a poupança quanto o CDB tem o FGC, que é uma espécie de seguro caso o banco quebre, e se você tiver ali até 250 mil, aquele FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ele te devolve aquele dinheiro. Então, investir em CDB e na poupança tem praticamente o mesmo risco. Mas será que a rentabilidade tem uma grande diferença? E é isso que vocês vão ver aqui nesse vídeo. Para começar aqui, então, eu preciso explicar algumas coisas, tá? Atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic no Brasil está em 13,25% ao ano. E o CDI é uma taxa ali que acompanha essa taxa Selic. E atualmente está em 13,15%. Por quê? Porque geralmente ele é negociado ali 10 pontos percentuais abaixo da taxa Selic, ok? Para título de curiosidade, o IPCA, que é o índice que mede a nossa inflação aqui, dos 12 meses para cá, está em 4,61%. Uma coisa que precisa ficar bem clara aqui para vocês, que muitas pessoas ainda fazem confusão, é que quando você vê algum investimento que te renda, por exemplo, 100% do CDI, não quer dizer que o dinheiro que você colocou ali investido vai render 100%, gente. Então, se você colocar R$ 1.000, ele não vai virar R$ 2.000 aí em questão de um ano, um mês, ou seja lá o que for, tá certo? Por quê? Porque esse 100% não é sobre o dinheiro que você colocou, e sim sobre a taxa que está vinculado àquele rendimento. No caso, 100% do CDI vai te render, nesse caso aqui, 13,15%. Ok? Então, se o CDB aqui no estudo promete pagar 105% do CDI, quer dizer que ele vai pagar 105% sobre 13,15%, o que vai dar, então, 13,81% ao ano. Já a rentabilidade da poupança funciona da seguinte maneira: toda vez que a nossa taxa Selic for acima de 8,5%, a poupança vai render 0,5% ao mês, mais a taxa referencial. Para saber então qual é a taxa referencial que a gente precisa usar, eu vou usar aqui a própria tabela do Banco Central, tá? O próprio Banco Central informou aqui que a taxa referencial no último mês aqui, né, de julho a agosto, ele rendeu 0,22%. Então, somando ali com os 0,5, a gente tem uma rentabilidade ali da poupança no último mês de 0,72%. E eu vou usar essa métrica aqui para a gente fazer a nossa projeção do nosso investimento. Perceba aqui que eu estou sendo bem otimista em relação ao rendimento da poupança, visto que no último ano todo aqui, esse último mês foi o mês que melhor rendeu a poupança. Então a nossa projeção que eu vou usar aqui é sendo bem otimista para a poupança, tá? Lembrando que muitas vezes essa taxa referencial aqui
ela chegou a próximo de zero, tá certo? Então, quando ela está próximo de zero, o seu rendimento da poupança será só de 0,5%. Voltando aqui então para a nossa tabela, a gente vai levar em consideração aqui que a poupança vai render daqui a um ano 8,65%, beleza? Isso significa dizer que a rentabilidade da poupança corresponde a 65,8% do CDI. Para fazer esse cálculo, então, eu estou no site do Investidor Sardinha, caso você não conheça, vou deixar aqui no link da descrição. Tem uma calculadora dos juros compostos, é bem bacana, vale a pena conferir. Para responder o Paulo, então, nós vamos fazer o cálculo, que ele queria saber se ele colocasse ali R$2.000 e depois investisse mais R$500 todos os meses. E qual seria essa taxa, então? De 105% do CDI, que a gente já calculou anteriormente, que daria, então, 13,81%, num período de um ano. Vamos ver quanto que isso vai render. Calculando aqui, então, renderia para ele R$647 bruto. Vamos voltar lá para a nossa tabela. Voltando aqui para a nossa tabela, então, a gente tem os seguintes dados. Durante esse um ano, ele colocou, então, R$8.000, né? E eu vou fazer esse mesmo comparativo com a poupança, se ele também tivesse colocado R$8.000 lá na poupança, certo? Então, o rendimento bruto desse CDB foi de R$647,11. Calculando para a poupança, o rendimento bruto seria, então, de R$407,31. Aqui tem um detalhe. Caso ele fosse resgatar esse dinheiro durante um ano, depois de um ano de investimento, né, se tivesse na poupança, a poupança ela não tem imposto de renda, então você investe ali e não tem incidência do imposto de renda. Ele resgataria então R$407,31. Já no CDB do C6, ele tem a incidência do imposto de renda, certo? Se ele ficasse ali então os 365 dias investidos, ele entraria na alíquota de 17,5%, né? Porque vai de 361 a 720 dias. Essa é a tabelinha conforme o tempo que você deixar o seu dinheiro investido. Então, a rentabilidade líquida do CDB do C6 durante esse um ano, nesse caso aqui do Paulo, renderia para ele então R$533,87. Comparando então aqui o valor líquido desses rendimentos em relação ao valor que ele tirou do bolso dele, a gente tem um rendimento da poupança aqui próximo de 5% e o rendimento do C6 Bank em 6,67%. Isso dá uma diferença, então, de 31% a mais para o CDB do C6. E como eu falei para vocês, o risco é praticamente o mesmo. Tá vendo que, às vezes, por falta de informação, você acaba deixando de ganhar um pouquinho que seja a mais. Respondido então a questão do Paulo, né, que ele queria saber quanto que renderia durante um ano. Então renderia R$533, beleza? Vale ressaltar aqui que a gente não está levando em consideração a inflação do período, beleza? Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que eu estou considerando que a taxa Selic se mantenha aí em 13,25, que a gente sabe que muito provavelmente não vai acontecer, tá certo? Tem uma perspectiva que essa taxa de juros ela caia. Consequentemente, a taxa CDI vai acompanhar isso e também vai te render menos, tá? Mas aqui a ideia é você entender qual é a lógica do investimento. Partindo do pressuposto, então, que essa taxa se mantivesse igual, imagina que você deixasse esse investimento não só para um ano, mas sim 2. Veja que a diferença de investimento entre o CDB e a poupança, ela aumenta de 31% para 37%. Por quê? Porque tem essa diferença da taxa e também tem a questão do tempo, obviamente. E outra questão aqui é o imposto. Agora o imposto, quando você fica 2 anos investidos, ele cai para a alíquota mínima, que é 15% sobre o lucro. Pensando no investimento, então, de 5 anos, gente, essa diferença ela sobe para 45%. E quando a gente pensa num investimento de 10 anos, essa diferença aqui sobe para 60%, por tudo isso que eu já expliquei, por causa do tempo, da taxa e do imposto. Mais uma vez eu vou lembrar para vocês que aqui eu não considerei a inflação de todo esse período, né? Vai ter muita gente aqui que vai me encher o saco dizendo, mas aqui a inflação vai subir e essa rentabilidade não sei o quê. Galera, é o seguinte, se eu considerei aqui que a taxa Selic se mantivesse igual, eu também estou considerando que a inflação também vai se manter igual. É óbvio que isso não vai acontecer, mas ali tem uma lógica por trás disso. A taxa Selic, ela não existe assim do nada, ela é usada para controlar a inflação.
então imagina que a inflação ela desça muito, né? Ela caia bastante. O que vai acontecer com a taxa Selic? Consequentemente, ela também vai cair proporcionalmente. Assim como se a inflação também subir nesse período todo, a taxa de juros também vai subir. Então, não se apega muito a isso quando você vê esse resultado, tá? O que eu quero que vocês entendam é essa lógica do investimento. Conforme você deixar ele por mais tempo, isso tende a te render muito mais. E assim, deixar dinheiro na poupança, você está deixando muito dinheiro na mesa. Tem diversas opções de investimentos que vão te render muito mais e às vezes por riscos até menores, como é o caso do Tesouro Selic. Lembrando que esse vídeo aqui não é nenhum tipo de recomendação de investimento. Antes de você investir ou não no CDB do C6, tenta procurar entender como é que está a saúde financeira desse banco. Como eu disse, eu fiz o vídeo mostrando tudinho sobre esse CDB. Sugiro que você assista esse vídeo antes de tomar qualquer decisão de investimento, tá? Lá eu deixo tudo explicadinho, como é que está a saúde do banco. Lembrando que é um banco que só apresenta prejuízo até o momento, então tem um pouquinho de pé atrás, mas em contrapartida tem também aquele fundo garantidor de crédito. Então analisa certinho antes de sair investindo, não invista seu dinheiro baseado apenas em um vídeo de YouTube que você assiste por aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui o like, deixa também os seus comentários, seus elogios, as suas críticas, faça a sua pergunta, quem sabe a sua pergunta também acaba virando tema para um vídeo. O vídeo foi esse e a gente se vê no próximo.